dão um luz lá no canal lá, que aí eu fico sem perdido. Estava numa sacola fresca.
coloquei o celular. Não tem que colocar no QR Code, né?
Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Convido os irmãos para nós estarmos em pé e orarmos ao nosso Deus. Pai bendito, Pai santo, mais uma vez estamos na tua casa,
presença, Senhor. Diz a tua palavra que na tua presença, Senhor, há fartura de alegria, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, reunidos, Pai, para aprendermos a tua palavra, Senhor, para aprendermos de ti que és manso e humilde de coração. Portanto, Senhor, nos abençoa nesta manhã, nos concede a tua graça, nos lava com teu sangue, Senhor. Seja, meu Deus, o nosso professor por excelência, Senhor. Nós oramos por cada irmão, Senhor, que veio nesta manhã com o objetivo maior de aprender a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa ficar vinculada em cada coração nesta manhã, Senhor. Abençoa, meu Deus, o nosso professor que irá transmitir, Senhor, a poderosa palavra do Senhor. Usa-o cada vez mais em tuas mãos como atalaia, Senhor. E assim, meu Deus, fica conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ricardo, venha louvar aqui com a gente, vindo da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é teu nome. Vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus com o hino da harpa cristã. Aleluia. Hino de número 15, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Número 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz,
meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome. Aleluia. Põe-te em pé e ouvirás teu Deus falar. Põe-te em pé e ouvirás teu Deus falar. Oh, que voz maravilhosa é a voz de Jeová. Põe-te em pé e ouvirás teu Deus falar. Teu falar quero ouvir, teu mandar obedecer. Vou fazer o teu querer. Deus aqui presente está, seu Espírito quer te tocar. Põe-te em pé e ouvirás teu Deus falar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nossa lição de número 2 nos fala sobre o assunto da lição, nos fala sobre o chamado de Ezequiel. Nosso texto áureo está em Ezequiel capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa verdade prática nos diz assim: o chamado de Deus exige coração e fidelidade para proclamar sua palavra, mesmo diante da rejeição. A nossa leitura bíblica em classe ela é bem resumida. Está em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e Ezequiel capítulo 3, versículo 4. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler o capítulo 2, versículo 1 e os irmãos vão ler o capítulo 3, versículo 4. Amém? Vamos ler. E ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia, glória a Deus. Bendito eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, para juntos aprendermos a Tua palavra, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor, através desta lição. Usa, Senhor amado, o Teu Filho, Senhor, que vai estar ministrando aos nossos corações. Que não seja propriamente Ele, Senhor, mas o Teu Espírito usando, Senhor, poderosamente a cada vez mais, para trazer, Senhor, aquilo que a Tua igreja precisa receber nesta manhã. No nome santo e poderoso de Jesus que nós agradecemos. Amém. Pastor Daniel. Salve os irmãos, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Mais uma vez é um prazer de estar aqui com vocês, para juntos aprendermos um pouco a palavra de Deus, que a gente sabe que tanto é o professor que ele tem que estudar para ensinar, ele aprende, quanto o aluno que aprende com o professor. Mas nada isso impede você e eu de pegarmos a nossa revista da Escola Dominical, dar uma lida e principalmente pegar e ler o texto descrito lá, que hoje a nossa lição ainda vai tratar dos dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, o chamado de Ezequiel. Quem teve a oportunidade de ler, de dar uma lida, conhecer um pouco da história de Ezequiel? Para vocês terem uma ideia, meus amados irmãos, Ezequiel, ele era contemporâneo de Daniel, era contemporâneo de Jeremias. Para vocês terem uma ideia, quando Ezequiel nasceu, o profeta Jeremias, quem se lembra da aula de Jeremias que a gente teve na nossa escola dominical? Jeremias já profetizava que Israel, Jerusalém, passaria
por uma grande tribulação. E se eles não se arrependessem, o destino deles ia ser fatídico, como foi. Que foi o cativeiro na Babilônia. Então, meus amados irmãos, quando Ezequiel nasceu, Jeremias já era profeta, ele já profetizava. Tá? E, meus amados irmãos, o livro, o contexto me conta a história que ele era filho de sacerdote. Ou seja, pela tradição naquela época, o costume daquela época, ele notadamente seria sacerdote. Por quê, pastor Daniel? Ou irmão Daniel, por quê? Quem sabe me dizer o porquê? Alguém poderia me dizer o porquê? Porque ele era filho de sacerdote. E aí, por exemplo, a passagem de bastão, naquela época, era assim, para a geração de levitas. E além do mais, meus amados, eu digo mais, se você for pesquisar lá, não era qualquer levita que poderia ser sacerdote. Eu nasci na tribo de Levi, que foi a tribo que Deus separou para seguir o trabalho eclesiástico, o trabalho da igreja, de guardar, construir, manter o templo do Senhor. Foi a tribo de Levi, mas não era qualquer levita que podia ser sacerdote. Isso depois, se não me falha a memória, você vai procurar lá, que está em Levíticos. Tá? Ou seja, para o levita ser sacerdote, ele tinha que ter o braço, ou seja, o tronco, a ramificação de quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém sabe me dizer? Ele tinha que ser da linhagem de Arão, meus amados irmãos. Quem foi o primeiro sacerdote que Deus levantou para ser Arão? Quem era Arão, meus amados irmãos? Era irmão de Moisés, o primeiro sacerdote na tribo de Levi. Ou seja, ele tinha que ter essa ramificação. Ele não podia ser só levita. Nasci na tribo de Levi, sou descendente de Levi, eu vou ser sacerdote. Não. Ele tinha que ter um tronco, tinha que ter um braço ramificado de Arão, ou seja, ele era descendente de Arão, por isso ele era sacerdote. Ele ia ser sacerdote. Tá, e como funcionava isso, meus amados irmãos? Quando ele completasse 25 anos, tá, ele ia ser consagrado ao sacerdócio. Tá? Quando ele completasse 25 anos, ele ia ser consagrado ao sacerdote. Como isso ele foi. Mas o sacerdote ele só podia exercer o sacerdócio depois que ele completasse 30 anos. Meus amados irmãos, tá? Isso está lá em Levíticos, está tudo ali. Se me falha, capítulo 21, versículo 17 a 24, se não me falha a memória, mas está lá escrito lá depois, só procurar a vida do sacerdote no Antigo Testamento. Tá. Então, meus amados irmãos, 25 anos. Mas, meus amados irmãos, o que esse rapaz, se ele era consagrado aos 25, mas só podia exercer aos 30 anos o sacerdote, o que ele fazia nesse tempo? Ele tinha que estar. Eu sou da linhagem de Arão, eu sou da tribo de Levi, eu sou da linhagem de Arão, meu pai é sacerdote, então eu vou ser sacerdote, porque eu sou da mesma linhagem, mas eu posso assumir? Não. Eu posso assumir? Não vou poder assumir. Aos 25 anos eu sou consagrado, pastor Miguel. E tem uns aí que consagram certos irmãos, certos pastores, olha, já dão de bicuda, toma essa igreja, aí, né? O cara não sabe nem o que foi que ele fez, o que ele está fazendo. Mas na antiguidade não era assim. Meus amados irmãos, para vocês terem uma ideia, o sacerdote naquela época, ele tinha que saber um pouco de leis.
Porque era o sacerdote que determinava, olha, se o cara ia morrer, quanto que o cara, qual era o pecado, qual foi o pecado que ele cometeu, qual era o sacrifício que ele tinha que pagar. Então ele tinha que saber de lei. Ele tinha que saber, o sacerdote, ele tinha que saber um pouco de veterinário, lembra, Benedita? Como é que ele ia olhar se o animal que fosse levado para sacrifício, o que é que diz as escrituras? Que tinha que ser sem defeito. Como é que o sacerdote ia analisar? Poxa, olha, esse cordeiro aqui, beleza, olha, ele tem. O sacerdote ele tinha que saber um pouco de medicina também, irmão Benedito. Sabe por quê? Porque era o sacerdote que dizia, olha, você foi curado da lepra. Lembra que quando Jesus disse, olha, vai, te apresenta ao sacerdote, para ele te examinar e te dizer, olha, tu foi curado, para você pagar o devido sacrifício do templo. Então, tudo isso fazia parte do sacerdote. O sacerdote tinha que saber. E outra coisa, mesmo ele sendo da tribo de Levi, do tronco de Arão, se ele tivesse, ele não podia ter doença. Ele tinha que ser, não podia ser anão, não podia ter a mão quebrada, não podia ter o pé quebrado. Porque o sacerdote especificava Cristo. Antigamente ele matava. Entendeu? Então, pergunte a ele, se você fosse querer ser sacerdote ou profeta naquela época? Deus já nos fez sacerdote. Quem diz, olha, ele é o sumo sacerdote, nos fez sacerdote junto com ele. Então isso você já tem. Você que aceitou Jesus, você que crê em Jesus, você já é sacerdote. Você é sacerdote na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Então, meus amados irmãos, mas nesse entreposto aconteceu o que aconteceu. Porque ele diz assim, no 5º ano, no 30º ano do 5º ano, ou seja, ele foi levado pelo cativeiro para a Babilônia. Preste muito bem atenção, meus irmãos. Eu até anotei umas datas aqui, ó. Ainda tem mais isso aqui que é feito de curiosidade, tá? Isso aqui você vai ver em Levíticos capítulo 8, versículo 24. O sacerdote, ele tinha que aspergir de sangue a sua orelha direita, o seu polegar direito e o dedo do seu pé direito. Mas por que isso, pastor? Porque lembra que era o sacerdote que ouvia o quê? O pecado do povo e levava para Deus. Era o sacerdote que pegava o sacrifício e sacrificava para Deus. Ele, aonde o sacerdote andasse, ele tinha que ser lugar santo, porque ele andava no lugar santo. E às vezes hoje a gente brinca com as coisas de Deus, né? Mas pastor Daniel, a gente vive dentro da graça. Na graça tudo pode. Deus perdoa. Cuidado. Você sabia, né, que o sacerdote, quando ele ia uma vez, só uma vez no ano, ele fazia a aspersão e entrava no Santo dos Santos para fazer a aspersão pelo pecado do povo. O sacerdote, na sua escola sacerdotal, ele amarrava uma corda e embaixo das suas vestes uma campainha. E quando ele entrava no Santos dos Santos, o povo conseguia escutar e ver aquela campainha fazendo barulho. Beleza, olha, o sacerdote está vivo. O sacerdote está vivo. Se ele entrasse em pecado, ele morria. E ninguém podia entrar, ele tinha que ser puxado. Porque só o sacerdote tinha
Por isso que quando diz assim a palavra de Deus, quando Jesus morreu na cruz, olha, o véu se rasgou de alto a baixo e hoje eu e você temos livre acesso diante de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Porque Deus nos permitiu fazer isso. Ah, mas o mundo mudou. Não, está pior. Está pior. Ah, então por que Deus não destrói o mundo? Porque quando Ele olha para a gente aqui, meu irmão, Ele vê aqui, ó, uma cobertura, um sangue. Foi o sangue de Cristo, Jesus morreu. O sangue de Cristo nos cobre. O sangue de Cristo, Ele nos redime. O sangue de Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Então, quando Deus olha lá, o Senhor diz, olha, ainda há esperança. Se aquele pecador se converter, se aquele pecador aceitar Jesus, ele tem esperança ainda. Por isso que Deus não... Então, Ezequiel estava pronto para isso, meus amados irmãos. Ezequiel estava pronto para isso. Agora, mas ele foi levado ao cativo. Ele foi levado ao cativo. E quando ele completa 30 anos, meus amados irmãos, aí nós vamos entrar na nossa lição aqui no capítulo 2. Ele já está no cativeiro. Aí, para vocês terem uma ideia, não foi assim quando Nabucodonosor, a Babilônia, ele cercou Jerusalém, cercou Judá. Não foi assim, ele levou todo mundo de uma vez só. Na primeira levada, ele levou somente os nobres, tá? Nessa levada, ele levou primeiramente os nobres. Nessa levada foi Daniel, Sadraque, Mesaque. Nessa primeira levada ele levou os nobres. Cadê? Eu anotei a data aqui que foi mais ou menos em 606 a 596 antes de Cristo, mais ou menos. Ele leva, lembrando que Jeremias, Daniel, Ezequiel, todos eram da mesma. Na segunda levada, diz a palavra de Deus, ele leva 10.000 homens. 10.000 homens. E nessa levada vai Ezequiel. E na hora lá da triagem, Daniel, que era nobre, era conhecido, ele foi para a academia, foi estudar. Foi esse estudo que eu viveu dentro do palácio. Mas chegaram com Ezequiel, chegou Ezequiel, o que é que você sabe fazer? Né, pastor Miguel? Não, eu sei fazer sacrifício. Eu sei, eu sei fazer expiação pelo povo. Aí o cara disse, mas Ezequiel, aqui não tem tempo. Aqui não tem tempo. Veja só, o cara que se preparou para exercer uma função especial, uma função honrosa na sua cidade, na sua terra, e agora o cara está desempregado, olha, aqui não tem tempo. Aqui não tem tempo, aqui não tem lugar para te fazer isso aqui. Olha, tu vai lá, junto com os exilados, perto do rio que é dar. E tu vai ficar nesse assentamento. Veja só a frustração daquele rapaz. Ele completou 30 anos. Era o ano que ele ia assumir o seu ministério sacerdotal. Era o ano que ele estava se preparou para tudo, para aquele momento. Mas as circunstâncias tiraram aquilo dele. Aí ele tem um encontro com Deus. Aí que a vida dele, a história dele muda drasticamente. Ou seja, ali, num assentamento de refugiados, de exilados, de escravos. Ou seja, lá no fundo do poço, Deus olha para Ezequiel e diz, olha, eu te escolhi, eu te chamei, uma grande missão que tu vais fazer. E a gente vai entrar agora no capítulo 2. E meus amados irmãos, no capítulo 2 e 3 aqui da nossa lição, a verdade prática diz assim, o chamado de Deus exige coragem, fidelidade para proclamar a sua palavra,
mesmo diante da rejeição. Por quê? A profecia de Ezequiel não era a profecia de hoje, não. Olha, você vai ser um homem próspero. Vem balá você. Deus tem um projeto para você, que você vai crescer, você vai ser rico. Não vai passar enfermidade, doença. Eis que te digo, minha serva da Bíblia. Hoje eu tenho que assar. Era essa a profecia de Ezequiel? Não. Qual era a profecia de Ezequiel? Alguém sabe me dizer? De lamento. Está aí na nossa. Está na Bíblia. Alguém sabe me dizer aí? Quem já achou? Oi? Aqui, ó. Pastor Miguel achou aqui, mais rápido que eu. Quem é que está? Versículo 10. Estendeu diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Lamentações. Lamentações. Suspiros e age. Meu Deus. Então, meus amados irmãos, aqui, ó, Deus chama Ezequiel, monte em pé. E, meus amados irmãos, interessante porque quando Ezequiel, isso estava lá na primeira lição, acho que foi o pastor Cláudio que deu essa lição, quando ele viu a glória de Deus. A glória de Deus. Interessante, pessoal, que a glória de Deus, como imaginava os israelenses daquela época, que a glória de Deus habitava no templo, que ela só se mostrava no templo. Quando Ezequiel viu a glória de Deus lá dentro da Babilônia, ele deu, meu Deus, o que é que está acontecendo? Como é que a glória de Deus, que era para estar no templo de Jerusalém, está aqui? E, meus amados irmãos, diante da glória de Deus não existe ninguém que fique de pé. Por isso que na lição, no capítulo lá, o Ezequiel fala que diz que um Espírito veio sobre mim e me levantou. Porque Ezequiel estava vendo o próprio Deus, o próprio trono de Deus, a própria glória de Deus diante dele. Você já se reparou? Você já teve a oportunidade de você ler, como ele descreve, eu vi 6 angelicais que tinham 6 asas, que nasciam 4 rostos. Um rosto era de homem, outro era de boi, outro de leão, outro era de águia. Se você visse isso de noite, o que você pensaria? Um ser que tinha 6 asas, que tinha 4 faces, de repente está diante de você. Muita gente fica com medo. Mas por quê? É uma coisa estranha, uma coisa difícil de se... Depois você procura aí. Tem vários desenhos retratados, você conhece essa imagem que eu estou falando de vocês. Mas o que difere daqui? É porque Ezequiel ali sente o quê? A glória de Deus. A presença de Deus.
Deus daquele ser angelical. E Ezequiel teve a oportunidade, talvez, que Moisés não teve. E Moisés, olha, eu não saio daqui desse monte antes de ser um até agora. Eu disse, olha, Moisés, tu não vai me ver, mas eu vou só passar, vou te colocar aqui nessa brecha, aqui nessa rocha, eu vou só passar. Ele disse, mas só me ver só de costas. Mas Ezequiel não conseguiu ver, ele descreve no livro como ele viu a glória de Deus. Por que isso, meus amados irmãos? Porque a tarefa que Ezequiel ia fazer, como diz a nossa lição, ele ia ser o quê? Um profeta de Deus, ele ia ser um atalaia de Deus. E qual é a mensagem? Qual seria a mensagem desse atalaia de Deus? Primeiro, aceitem o castigo. Difícil, né, pastor Miguel? Eu fiz tudo que era de errado a vida toda. E agora que Deus é justo. Deus ele é bom, mas ele é justo. E a lei da semeadura diz: aquilo que eu planto, eu vou. Se eu plantei maldade, eu vou colher. Se eu plantei amor, eu vou colher. É a lei da semeadura. E aquele povo era rebelde, meus irmãos. Rebelde. Para vocês terem uma ideia, eles botaram outros deuses dentro da casa do Senhor, dentro daquilo que para eles era o mais sagrado. Eles profanaram o templo. Por isso, os professores que virão após mim vão falar sobre que a glória de Deus sai do templo. Era um povo rebelde. Então, a primeira mensagem dele: olha, veio o castigo, aceitem o castigo. Vocês erraram. Então aceite o castigo. Segundo tópico, ele diz assim também: amem a Deus. Amém. Porque a primeira coisa é que quando você está no castigo, e muitos até murmuram contra Deus, até falam de Deus: se Deus estivesse comigo, isso não estava acontecendo comigo. Se Deus estivesse comigo, eu não estava passando por essa enfermidade. Se Deus não estivesse comigo, eu não estava passando por essa amargura. Se Deus estivesse comigo, meu casamento não tinha se acabado. Se Deus estivesse... Comecem a murmurar. Primeiro, aceite o castigo. Segundo, mesmo na luta, mesmo na tribulação, amem a Deus. Amem a Deus. Não murmurem contra Deus. Amem a Deus. E o terceiro ponto: e tenham esperança no futuro. Que não vou querer entrar, mas o próximo professor mais adiante vai falar. Quando Ezequiel tem a visão lá do vale dos ossos secos, quando ele diz: filho do homem, será que esses ossos podem voltar a ter vida? Senhor, tu sabes. Então profetiza. Aí depois que ele vai dizer, assim no final: olha, assim vai ser quando eu restaurar a casa de Israel. Aí ele põe em pé. A primeira lição que tiramos daqui do encontro com Deus é o encontro missionário. Ezequiel não encontra Deus, mas Deus vai ao seu encontro. Ou seja, não foi Ezequiel que foi ao encontro com Deus, foi Deus que foi ao encontro de Ezequiel. Ele diz: olha, ponte em pé. Eu tenho uma missão para ti.
Eu tenho uma missão para ti. Mesmo que essa missão fosse difícil, mas é tudo que vai ter que fazer. Muitas das vezes, né, pastor Miguel? A gente tem um chamado, Deus nos chama. Aí a gente fica desdobriando, olhando para um lado, olhando para o outro, e tentando criar Deus. Mas chega um momento que Deus diz: olha comigo, é agora ou nunca. Porque é você que tem que fazer a missão. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus podia mandar outro missionário lá para Nínive? Podia. Porque Jonas não queria ir, Jonas estava fugindo. Mas não, Deus é Jonas e Jonas vai ser. Débora e Débora vai ser. A missão que eu entreguei na mão da Débora é só Débora que vai fazer. Eu te envio, segundo o tópico da nossa lição, e disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, nação rebelde, mesmo no cativeiro, mesmo nas situações que ele viu, ele dizia: não há uma esperança, Deus vai nos aparecer, o templo de Jerusalém ainda não caiu, tá? Esses conterrâneos de Ezequiel aqui, Jerusalém ainda não tinha sido sitiada, o templo ainda não tinha sido destruído ainda, eles ainda tinham uma esperança que Deus já aparecesse no templo e salvasse ele. Isso não aconteceu. E na terceira incursão, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele destrói o templo, saqueia tudo que profana o templo, leva tudo que tem de bom do templo. E era um povo rebelde, não era um povo rebelde. Era um povo rebelde. E Deus vai dizer: olha, e te dura o coração. Te dura o coração. Ele vai dizer aqui no tópico 3 também: ó, não temas, nem te assuste, eu estou filho do homem, não temas. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites em confio, não temas. As suas palavras nem te assustem com o rosto deles, porque são casa rebelde. Era um povo de todo o coração, não queriam se arrepender. E olha que isso antes Deus já tinha mandado Jeremias: se arrependam. Que é o famoso profeta chorão. Porque Deus mostrava as visões do que ia acontecer e não tinha jeito. Jeremias já chorava: olha, se arrependam. Se arrependam, pelo amor de Deus. Tópico 2: Deus capacita Ezequiel, advertindo: e tu, ó filho do homem, ouve o que te digo, e não te injúrias como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Se você leu a Bíblia, a revista, diz a palavra de Deus que sai dali do trono como uma mão com um bolo, pergaminho. E ele diz que nesse rolo está escrito tanto na frente quanto na costa. Mas por que isso, pastor Daniel? Porque Ezequiel não poderia acrescentar um ípsilon sequer a profecia determinada por Deus para Israel. Porque a palavra, ele, como eu disse, seria ser um instrumento que Deus ia usar para falar com o povo. A palavra não era dele. A palavra não estava com ele. Ele ia ser o arauto, ele ia ser o atalaia, um instrumento que Deus diz: olha, assim diz o Senhor. E tem muita gente que briga com isso hoje em dia. Quando quer dar aquelas profetadas para pegar um animal, os irmãos. Olha, assim diz o Senhor, Débora: eis que te digo, minha filha, grande Deus vai fazer uma grande. Então, se você ver, lá está escrito: pergaminho, escrito tanto na frente, escrito tanto na costa, e ele diz assim: agora come. Diz que ele comeu nas suas entranhas aquele pergaminho, e diz que a sua boca, diz que a palavra era doce como mel.
Sabe quem se comer, meus amados irmãos? Literalmente, quem sabe quem se comer? Que o profeta, ele tinha que sentir aquilo que ele estava falando. Ele tinha também que sentir a dor, o gemido, a rebeldia. Ser profeta naquela época, meus amados irmãos, nem queria ser. Depois que eu li, que eu fui ler, estudar isso, eu nem queria ser. Né, pastor Jobson? Para vocês terem uma ideia. Quem conhece a história de Oséias? A gente já estudou aqui Oséias. O que é que Deus fez? Deus, ele dizia assim para Oséias: Oséias, eu me sinto, parece que eu sou um marido que foi, como é que se diz? Traído pela sua esposa, amargamente traído pela sua esposa. Porque olha só, esse povo profanou o templo, colocou, adora outros deuses, eu estou me sentindo traído como um marido. Sabe o que Deus fez? Oséias fez? Deus fez com Oséias, fez ele se casar com uma prostituta. Ele sentia a mesma dor que Deus estava sentindo. Chega, me dá até arrepio aqui, ó. Me dá até arrepio. E tem muitos que quero ser profeta. Sabe o que foi que aconteceu? Aqui, está escrito aqui. O próximo professor talvez ele vá lá, talvez estudar, mas abre aí, ó. Ezequiel, se não me falha a memória. Até marquei aqui. Capítulo 24, versículo 15. Sabe o que é que diz? E veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos teus olhos. E isso não é o rei falando, não é Deus falando com ele, filho do homem. Sabe o que Deus tirou dele? A sua própria esposa. A sua própria esposa. Ele sentia a dor na pele que Deus estava passando. E nos próximos capítulos, que a gente vai ver, por exemplo, no próximo capítulo 4, 5, Deus vai fazer que ele demonstre isso na vida dele, porque o que Deus está querendo falar com o povo. Por exemplo, no próximo capítulo ele diz a história, faz uma maquete de Israel e te amarra 296 dias para o lado direito e não sei quantos outros dias para o lado esquerdo, para mostrar o cativo de Israel. Como é? O cativeiro de Israel, a cidade sitiada. Mostra para eles. A gente vai ver nos próximos capítulos. Então, o profeta, ele tinha, Deus fazia o profeta sentir aquilo que ele estava sentindo. Fazer o profeta perceber aquilo que Deus sentia. Veja só, dele dizer: olha, eu estou te tirando com um golpe só, tirar o prazer dos teus olhos. Contudo, ele está dizendo assim: contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos, mantenha-se apertado no seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Ou seja, o profeta, ele tinha que viver, né, pastor Jobson? O profeta tinha que viver aquilo que ele pregava. Ele tinha que sentir também aquilo que ele falava. E lá no capítulo, ele vai dizer aqui, ó, voltando aqui para o e ele vai dizer: e a de ti, Ezequiel? E a gente viu que as palavras do lamento, ele dizia assim: olha, Ezequiel, se eu dizer aqui para minha irmã, olha, Deus manda te dizer a seguinte palavra: vai acontecer isso. E se eu não falar, meu Deus, que palavra
Que palavra difícil. Que palavra angustiante. Eu não vou falar nada disso não. Sabe o que eu disse para Ezequiel? Eu disse, eu não vou falar. E aquela pessoa morrer, o sangue dela vai estar nas tuas mãos. Se ela não se arrepender dos seus pecados, se ela não se arrepender daquilo que ela fez, o sangue dela vai estar nas tuas mãos. Então, meus amados irmãos, muito cuidado quando você proferir, dizer que essas palavras, principalmente assim diz o Senhor. Muito cuidado. Muito cuidado. Para terminar, meus amados irmãos, a gente já falou aqui, alimentando-se da palavra, ou seja, tem que entender, compreender, me alimentar da palavra e viver a palavra. Eu conheço, eu sei, que nem os fariseus daquela época de Jesus, eles conheciam a palavra, conheciam a lei, sabiam, mas não praticavam. Por isso que Jesus diz, vocês são sepulcro caiado, que por fora, vocês parecem que são tudo bonito, mas por dentro são podres. Então, o profeta, ele tinha que conhecer a palavra, estudar a palavra, se alimentar da palavra, viver a palavra, sentir a palavra. Sentir a palavra. Aí, tópico 3, Deus constitui como atalaia. Ou seja, embora Ezequiel, meus amados irmãos, ele teria sido chamado dentro de uma terra de estrangeiro, dentro de uma terra alheia, o chamado dele era para o povo de Israel. O que era o atalaia? Os amados irmãos, existia a cidade, fora da cidade existiam as muralhas, e nessas muralhas ficavam os atalaias, vigilantes. O que acontecia? Quando o atalaia via um exército inimigo, ouvia algum perigo, o que ele fazia? Ele tocava uma trombeta e avisava o que os soldados para ficar? Sobre prontidão. Sobre prontidão. Isso é um atalaia. Tá? Ezequiel. Aí também, tanto para falar para o ímpio, tá? Nossa lição que eu falei aqui, que se por um acaso ele não falasse, não dissesse para o ímpio que ele estava errado, que ele ia morrer, para ele consertar o seu caminho, se ele não falasse essas palavras do jeito como Deus falou para ele, ele ia ser, se aquele ímpio morresse, o sangue do ímpio ficaria sobre ele, como Ezequiel, porque ele não falou, ele não advertiu como Deus tinha mandado que ele advertisse. Também sobre o justo, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. E a aplicação pessoal diz assim, Deus chama, capacita e envia seus servos como atalaias para proclamarem a sua palavra com fidelidade. O resultado não depende de nós. Ou seja, eu falo, Deus manda eu falar, eu prego, não acontece nada, e muitas vezes você fica triste. Não, Deus te mandou falar. O resultado não compete a nós. E não é por isso que você vai esmorecendo, dizer a coisa que não é por isso que tu vai desistir. Porque o povo é de coração rebelde, mas continua falando. Né, pastor Miguel? Continua pregando, continua dizendo. Continua profetizando, continua falando. Uma profecia que nós sabemos que um dia vai se cumprir. É que um dia Jesus vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Isso é verdade. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. Um dia Jesus vai voltar.
Te arrepende, te conserta. O resultado, diz aqui, ó, o resultado não depende de nós, mas a responsabilidade de falar com coragem e verdade é nossa. É minha e é de você. Aquele irmão do seu lado, porque diz, olha, tanto por ímpio quanto por justo. De repente, você está vendo ele, conhece ele, um amigo de muita data, e você nunca falou para ele, olha, Jesus está voltando. Esse é o momento de você se arrepender, esse é o momento de você se consertar. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente pega, depois que você começa a entender a vida de um profeta, muito cuidado com as profecias que você fica falando por aí. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que Deus nos deu o quê? Discernimento de espírito. Sabedoria e discernimento. Eu tenho que saber quando aquilo que esse profeta, entre aspas, está dizendo é verdade ou não é. Como é que eu sei que é verdade ou não é? Se tiver embasamento aqui, ó. É, irmão? Se tiver embasamento aqui, ó. Se tiver embasamento aqui, é verdade. É verdade. Por exemplo, quando muitos dizem, Deus nos criou para ser pessoas prósperas, você é uma pessoa próspera, e se você não for próspero, isso de Deus, se você está passando dificuldade, é porque Deus não está com você. Então, mas eu te digo, recebe. Ô meu amigo, eu digo logo para meu amigo, Jesus disse para nós lá, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Que a vida não ia ser muito fácil, mas tem de bom ânimo. Agora, como é que tu vem me enganar aqui e dizer que não é de Deus eu passar aflição? Se o próprio rei Davi ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, muito cuidado, meus amados, muito cuidado além do que é você dizer, olha, pastor Miguel, assim diz o Senhor. Muito cuidado com essas palavras. Assim diz o Senhor. E é um dom. Você quiser, você pode buscar o dom. Não, o dom não é o dom de profetizar. É um dom, mas muito cuidado. Muito cuidado. Tá? E que Deus nos abençoe. E que se você conseguir estudar, ler as histórias que vão continuar nesse livro de Ezequiel, meu amado irmão, eu teria minhas dúvidas se a mãe pudesse ser profeta. Se não fosse a glória de Deus, a majestade e a poderosa glória do Senhor, porque só por Deus mesmo te chamando. Só Deus mesmo te chamando para te aguentar o que esse homem aguentou. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Sinceramente, pastor Miguel, eu não aguentaria. Só se fosse Deus. O próprio Deus, que nem como ele diz no primeiro capítulo, que eu vi a glória de Deus.
recolher nossos dízimos, nossas ofertas. E depois eu vou estar passando para o nosso querido pastor Miguel, ele vai estar encerrando a nossa escola dominical. Queria que você fechasse seus olhos. Gostaria de chamar, de partir daqui, gostaria de chamar o pastor William para fazer esta oração pelos ofertantes, pelos nossos irmãos dizimistas que vão estar adorando a Deus com nossos dízimos. As ofertas. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos nesse momento, aonde o teu povo vai fazer, meu Deus, um dos teus mandamentos. Pai amado, que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do teu povo, de todos, Senhor, sem discriminação, que todos sejam abençoados, que se cumpra na vida deles o que está determinado na tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Cante comigo assim. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Canta comigo. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. A honra, a glória, a força
gloriosa, que Deus continue abençoando a vida do pastor Daniel. E quando nós entendemos que o chamado de Deus, ele é para todos nós fomos chamados pelo Senhor. Não importa o que você venha desempenhar na casa do Senhor, até na melhor idade, até nos 60 mais, o Senhor fala que os frutos serão viçosos e florescentes. Quanto mais uma criança, um jovem, um adolescente, quando é chamado pelo Senhor, que possamos colocar em prática esse chamado, que esse chamado ele possa vivenciar por toda a nossa vida, servindo ao nosso Deus. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te capacitar, como fez com o profeta Ezequiel, porque quando o Senhor chama, Ele capacita, quando o Senhor chama, Ele prepara, quando o Senhor chama, Ele usa, e a sua obra, ela é executada. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que diz assim, pastor Daniel, eis-me aqui, envia aquele ali, mas que nesta manhã nós possamos usar essas palavras. Tem pessoas que dizem assim, que foi o próprio Isaías que falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas na verdade, na hora que foi dito assim, a quem enviarei, quem há de vir por nós? O próprio Jesus disse, eis-me aqui. O próprio Jesus, ele assumiu a forma de servo, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, neste templo, aprendendo a sua palavra, que nós possamos também usar a mesma expressão, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser alguém que tu venhas usar, eu quero ser um canal para que tu venhas usar. Deus, ele tem uma obra específica para fazer na minha e na sua vida. Ele só quer que a gente venha ter disposição, ele só quer que a gente venha estar disponível para ser esse vaso, para ser esse canal, para transmitir a poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Que nós possamos ficar com essas palavras, amados. Vamos estar em pé, vamos estar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, o pastor William tem uma palavrinha aqui para nós antes de nós orar. Vamos ouvi-lo. Glória a Deus, Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, essa missão, para convidar toda a igreja a fazer um dos mandamentos mais importantes que eu digo para a igreja em si, que é o ide do Senhor. Ide, pregai essa palavra a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Nós vamos colocar um link lá no grupo principal da igreja, que é o link das missões nacionais e internacionais. Eu me dedico na nacional, porque eu só sei falar mal o português, tá? Então, aquelas pessoas que sentirem no seu coração de fazer parte, entre lá no link. Por quê? Porque nós gostaríamos de, primeiramente, de nos conhecermos, para a gente poder fazer um cronograma de trabalho, aonde você vai ser encaixado pelo seu horário, pela sua profissão, entendeu? Tudo isso nós precisamos saber, conhecer as pessoas que têm realmente interesse em participar, tá? E aqueles que não estão no grupo da igreja, você pode nos procurar, que nós vamos trazer essa outra semana uma ficha, vamos fazer manualmente. Glória a Deus. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Vamos orar, queridos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã gloriosa, pela porção da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por ter usado o teu filho, Senhor pastor Daniel, que nos trouxe, Senhor, esta bendita palavra, Senhor. Abençoa nossas vidas, Pai, continua conosco, que nós possamos ter um crescimento espiritual, Senhor, junto com a tua palavra, Senhor, que nós venhamos meditar cada vez mais, e que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Abençoa cada irmão, a cada irmã, Senhor, cada jovem, adolescente, que se fez presente nesta manhã. Deus recompensa grandiosamente, Senhor. Continua abençoando, continua usando, Senhor. Faz de nós, Senhor, instrumentos na tua casa, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-nos aqui para falar do teu amor. Eis-nos aqui, Senhor, para ser úteis, Senhor, na tua obra, Pai. Usa poderosamente cada um em tuas mãos. E assim, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos. Nós oramos pela vida do pastor Cláudio, Senhor, que não está conosco nesta manhã, mas
Deus, eu tenho certeza que Tu estás com eles, Senhor, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Da mesma forma, o pastor Guilherme, família, Senhor, abençoa meu irmão, dá vitória, Senhor. Alegra o coração do Teu filho a cada dia, Senhor. Meu Pai Celestial, é assim, meu Deus, continua conosco, nos abençoa, Senhor. As nossas famílias, Pai, cada família aqui representada, que possa ser abençoada e tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E assim, Deus, fica conosco, Pai. Despede-nos em paz, leva-nos em segurança, Senhor. Nos dá um almoço abençoado, Senhor. Se não voltares ainda hoje, Pai, nos permite estarmos aqui logo mais à noite para juntos celebrarmos o Teu nome, Pai. Nós te oramos, Senhor, e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja do povo de Deus desde agora e para sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Louvado seja Deus. Magnifiquemos ao Senhor, requerente louvor, excelso, supremo, e digno de louvor, excelso, supremo. Glória a Deus. Oi? Pode deixar que eu cuido aí, irmão. Pode deixar que eu cuido. Está intimado todo sábado jogar futebol pra gente. Eu sei que o senhor joga. Eu também. Jogar não joga, mas te garanto que na zaga a bola passa.